Olá, Umbanda e Candomblé são todas iguais? Bem, eu acho que nós podemos iniciar essa conversa dizendo que Umbanda e Candomblé fazem parte de um conjunto religioso chamado Religiões Afro-Brasileiras. Outras religiões fazem parte desse mesmo grupo, como a Jurema, como o Batuque, Catimbó, Terecô, alguns tipos de pagelanças. Alguns são sinônimos dessas religiões e outras são matrizes aproximadas. É importante nós dizermos que tanto o Candomblé quanto a Umbanda são religiões brasileiras. Elas são o resultado das migrações de milhares de africanos para o Brasil, que com eles a vinda da sua cultura trouxe as suas religiões. Os candomblés diferem da Umbanda porque eles cultuam espíritos da natureza. Os seus deuses não são deuses humanos, são forças da natureza. Mas se diferenciam. Aqueles escravos que vieram para o Brasil, da região do Daomé, por exemplo, trouxeram o culto aos voduns. Os que vieram da região da Nigéria e do Níger trouxeram o culto aos orixás. E os que vieram da região de Angola trouxeram o culto aos inquices. Esses cultos, essas formas religiosas, no Brasil passaram a ser denominadas como nações e ao longo dos séculos caracterizaram, por exemplo, o candomblé Jeje, que cultua os voduns, o candomblé Nagô, ou o candomblé iorubano, ou o candomblé queto, que cultua os orixás, e o candomblé Angola, que cultua os inquices. A Umbanda, como eu disse, também é uma religião brasileira, mas ela cultua os antepassados. Ela tem por hábito cultuar os mortos. Essa é uma prática muito comum entre as pessoas que vieram escravizadas de Angola e de Moçambique. Nesse culto, no Brasil, a Umbanda tem por base esse culto aos antepassados e agregou outras religiões, sincretizou com outras religiões, como o espiritismo europeu, como o catolicismo. E dessa forma se construiu um tipo de religião onde os espíritos dos antepassados incorporam nas pessoas chamadas de médiuns, cavalos, burros, aparelhos, e ali se comunicam com as pessoas que vêm buscá-los. Ao contrário dos orixás, que são forças da natureza e por isso se comunicam muito pouco com as pessoas, na Umbanda esses espíritos conversam com as pessoas vivas, digamos assim. Quem são esses antepassados? No Brasil, de forma muito interessante, a Umbanda privilegia os grupos que foram marginalizados na sociedade. Assim, os espíritos dos caboclos se referem aos indígenas, grupos originários da América que foram sendo dizimados ao longo dos séculos da colonização dos europeus. Os chamados pretos velhos se referem aos anciãos africanos, já que para muitos povos africanos, os mais velhos têm uma importância muito grande na sociedade. Esses seriam, no Brasil, os pretos velhos. Os Exus seriam aqueles espíritos que viveram de forma um tanto errônea, voltam para ascender dentro de uma leitura espírita, de ascensão espiritual, unem um pouco essa questão da força do Deus e do diabo cristão, como eu falei em outro vídeo sobre Exu e o diabo. E aí você tem outros personagens, você tem as crianças, que são os herês, você tem os baianos, que são os nordestinos, que vêm para Brasília, que vêm para o Rio, que vêm para São Paulo na década de 70, você tem os boiadeiros, trabalhadores do campo, você tem os marujos, que são os marinheiros, ao lado dos Exus nós temos as pombagiras, ou seja, os personagens que são marginalizados em nossa sociedade, na Umbanda são sacralizados.
visto como deuses, como espíritos superiores, capazes de realizar algum tipo de benefício, de solução para os problemas do homem terreno. Tanto o candomblé quanto a Umbanda, ou os candomblés, dentro das suas nações, quanto a Umbanda, são religiões afro-brasileiras, mas são distintos. Mas, por último, é importante dizer que há um diálogo entre essas matrizes. É possível existir em casas que tenham elementos dessas duas matrizes. É muito comum, por exemplo, na chamada Umbanda Omolocô. A Umbanda Omolocô, ela traz os elementos do culto aos antepassados, mas também traz muitos ritos, muitos elementos do candomblé Angola. Como há um diálogo muito grande entre os participantes dessas religiões ao longo de séculos, mesmo antes da chegada no Brasil, mesmo antes dos europeus na África, por exemplo, os grupos que cultuam os voduns e os grupos que cultuam os orixás já mantinham relações entre si, comerciais, de escravidão, políticas de tomada de poder. Então há um diálogo, como há um diálogo muito grande entre esses grupos, é comum que hajam composições de casas que levem um pouco de cada um. Mas, grosso modo falando, os candomblés cultuam os espíritos da natureza, sejam eles de que matrizes, de que nações eles forem, voduns, orixás ou inquis, e a Umbanda cultua os antepassados, os mortos. Fiquem bem.